Bom dia, meus queridos e queridas. Boa tarde para quem estiver assistindo à tarde. Boa noite para quem estiver assistindo à noite. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rafael Viegas. Sou bacharel de Direito, advogado, especialista em gestão pública, mestre em administração pela Universidade Federal Fluminense. Sou servidor público federal, né? Do Instituto Federal de Mato Grosso, imagino que algum de vocês senhores possam conhecer. Sou professor universitário, sou também professor da Universidade Aberta do Brasil. Então, assim, tenho ali uma vasta atuação, né? Principalmente no ramo do direito público, principalmente no ramo do direito administrativo, porque sou servidor público há mais de 15 anos. Então, assim, quase tudo que nós vamos falar aqui, eu já tive uma vivência um pouco mais próxima, né? Na minha vida prática, na minha vida profissional. E imagino que vocês devem estar se perguntando, né? Mas, professor, por que que eu tenho que estudar o direito administrativo? Pois bem, meus queridos, existem várias respostas possíveis, né? E necessárias. Por exemplo, é importante nós, enquanto cidadãos, compreender as normas, compreender os princípios, compreender os institutos jurídicos, né, que regulam a atuação da administração pública, porque o direito administrativo ele trata, né, principalmente das relações entre o Estado e os cidadãos. E o direito administrativo, então, ela abrange tanto a organização como a estruturação dos órgãos, né, e das entidades que compõem a administração pública. Eles também, nós também veremos, né, também o direito administrativo também vê a questão das regras, né, as regras que disciplinam as atividades administrativas e o exercício do poder estatal. Então, existem diversos motivos, né, pelos quais é importante estudar o direito administrativo, pois, como nós falamos, né, ele auxilia a compreender os direitos e deveres do cidadão. Nós, enquanto cidadão, nos relacionamos diariamente, né, diuturnamente, como alguns dizem, com o Estado. Quando a gente acorda, quando a gente está trafegando, né, por uma via pública, quando a gente vamos em algum órgão. Então, nós estamos sempre se relacionando com o Estado. Então, nesse aspecto, é importante nós compreendermos os direitos e os deveres nosso enquanto cidadão, enquanto usuário, né, do serviço público. É importante também nós conhecermos as regras e os procedimentos administrativos. Como eu falei, né, com os senhores, nós vamos estar se relacionando com o Estado, vamos estar se relacionando com o poder público. Vamos lá, muitas vezes, requerer uma certidão, vamos lá renovar nossa habilitação, né, que são serviços públicos. E é importante nós conhecermos, então, quais são esses procedimentos, o que eu tenho que levar, qual que é o rito que deverá seguir, né? E isso o direito administrativo nos ensina. É importante nós entendermos também a estrutura, né, e o funcionamento da administração pública, ou seja, quais são os órgãos que compõem a administração pública direta, quais são os órgãos que compõem uma administração pública indireta, qual que é a vinculação entre a presidência da República e uma autarquia federal, ou uma autarquia estadual com o governador, qual que é esse grau hierárquico, né? Qual que é a dependência, qual que é a autonomia entre elas. E isso nós só adquirimos graças ao nosso direito administrativo. É importante também nós conhecermos, né, através do direito administrativo, os limites do Estado. O Estado pode fazer muita coisa. A administração pública tem um grande poder, mas ela também tem limites. E esses limites devem ser obedecidos. E nós, conhecendo o direito administrativo, a gente consegue ser fiscal, né? Fiscal do Estado. Está sempre olhando a atuação desse
desse ente, né, desse poder estatal. E também para aqueles que gostam de ser concurseiros, para aqueles que pretendem seguir a carreira jurídica, o direito administrativo ele é fundamental. Ele é fundamental para os nossos estudos do direito, nosso direito. É fundamental quando nós prestamos um concurso público, por exemplo. Então, estudar o direito administrativo só me trazem boas coisas, né? E nossa caminhada nesse módulo, então, nós vamos estar explorando. Vamos estar explorando o conceito de direito administrativo, vamos estar vendo a questão dos princípios referentes, né, aos direitos administrativos, tá bom? Vamos lá? Então, para que nós possamos compreender, né, o conceito de direito administrativo, nós precisamos entender que há uma diferença, né, entre o direito privado e o direito administrativo. O direito privado, ele regula as relações existentes entre os particulares. Por exemplo, se eu estou em conflito, eu, Rafael, estou em conflito com o meu vizinho, né? Coincidentemente, meu vizinho chama Osmar. Então, se eu e o Osmar estamos em conflito, seja por qualquer motivo, eu vou buscar, né, meus direitos no direito privado, no Código Civil. Se eu, Rafael, vou lá na loja e compro uma televisão, chego em casa, todo feliz com a minha televisão, ligo na tomada. Essa televisão não funciona, já fico menos feliz. Retiro da tomada, levo de volta na loja. Falo, olha, essa TV sua está com defeito. O lojista fala assim, não, mas você comprou, você já pagou, não vou devolver o dinheiro. Não, tudo bem, me dá uma outra televisão. Não, também a gente não muda o produto, não troca o produto. Ou seja, o que está ocorrendo ali? Um conflito entre particulares. Então, eu vou buscar o que? Meu direito na onde? No direito privado, mas exatamente no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o direito privado regula as atividades entre os particulares. Já o direito administrativo, ele regula as relações entre os particulares e o Estado. Recapitulando, direito privado, de um lado eu tenho um agente particular, do outro lado, outro agente particular. No direito administrativo, de um lado eu tenho um agente particular, mas do outro lado, obrigatoriamente, eu terei o Estado. Então, quando eu falo do Estado, eu estou falando no sentido lato sensu, tá? Estou falando do Estado quando União, Estado quando poder, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, Estado como Estado membro, né? Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Estado enquanto municípios, por exemplo, também. Então, exemplos desta relação entre um particular e o Estado. Quando a pessoa utiliza um serviço público, seja de água, seja de energia, seja de transporte, ou seja, de um lado vai ter o particular, do outro lado vai ter o Estado, que é responsável por regular esse serviço público. Quando a pessoa busca a emissão de uma carteira, de uma identidade, de um RG, quando a pessoa busca a emissão da carteira de transporte, né? Carteira de habilitação, quando a pessoa busca a emissão do passaporte, ou seja, preciso viajar para o exterior, preciso viajar para a Europa, preciso de um passaporte. Onde que eu retiro isso? Na Polícia Federal, que é um órgão, uma entidade pública. Outra situação onde eu tenho essa relação, né, regulada pelo direito administrativo. Eu, Rafael, me matriculo na Universidade Federal de Mato Grosso, na UFMT, que é uma universidade pública. Então, o que vai regular a minha relação entre eu e a UFMT? O direito administrativo, tá? Quando eu procuro a polícia, né? Polícia,
seja militar, seja a Polícia Federal, a emissão do passaporte, por exemplo, são órgãos, são entidades públicas que prestam serviço público. Então, eles estão ali representando o Estado. Então, quem vai regular essa relação entre eu e o Estado? O direito administrativo. Então, podemos conceituar o direito administrativo como sendo o conjunto de normas que regulamentam as relações entre o particular e o Estado, quando este, ou seja, quando o Estado, exerce a sua função administrativa. Então, o direito administrativo é o ramo que disciplina as relações entre a pessoa, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, e a administração pública, tá? Anotaram? Vocês querem que eu repita? Peguem lá a caneta, vou repetir então. Então, o direito administrativo é o ramo do direito que disciplina as relações entre a pessoa física ou jurídica e a administração pública, ok? Então, como eu falei para vocês, né? A administração, o direito administrativo é o ramo do direito que disciplina as relações entre a pessoa e a administração pública. Então aí eu trouxe uma palavrinha, né? Administração pública. Mas vocês entendem o que é essa administração pública? Entendem? Então, olha, a administração pública, quando nós falamos de administração pública, nós estamos falando dos conjuntos de órgãos e entidades e agentes públicos, ou seja, não é somente os órgãos, então seria esse conjunto, tá? A administração pública é esse conjunto que compõe os órgãos, que é composto, né, pelos órgãos, pelas entidades e pelos agentes públicos, tá? Responsáveis por exercer as atividades administrativas do Estado. Abrange também, dentro desse conceito de administração pública, todas as atividades relacionadas à gestão dos interesses coletivos e à prestação dos serviços públicos à sociedade. Mas atenção, meus queridos, a administração pública, ela abrange todos os órgãos, tá? Todas as entidades, todos os agentes públicos, né? Todos os agentes estatais. E não apenas aqueles órgãos, aqueles agentes, né? Aquelas entidades ligadas ao poder executivo, tá bom? Não é apenas o que compõe o poder executivo, porque o artigo 2º da Constituição diz assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a administração pública ela é composta por 3 poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, que atuam de forma independente e harmônico entre si. Ou seja, o Constituinte, ao elaborar a Constituição, ao prever na Constituição que no Brasil existiriam 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, ele quis, né, dividir as funções básicas do Estado nos poderes para dar maior independência e harmonia entre eles, né, e mais harmonia entre eles. Então, por exemplo, o poder legislativo. O poder legislativo ficou com a função legislativa. E o que é essa função legislativa? Essa função de produzir as leis, tá? Então, função típica do poder legislativo, produzir a lei. Função típica do poder executivo é a função administrativa, também entendido por algumas doutrinas como a função de executar as leis produzidas pelo poder
legislativo, tá? Então, função típica do Poder Executivo, administrar. E função típica do Poder Judiciário, tá? Função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, ou seja, dizer o direito a quem tem direito. É solucionar os conflitos entre as partes, seja os conflitos entre os particulares, seja os conflitos entre o particular e o Estado, e até mesmo o conflito entre as entidades da administração pública. Como nós veremos, existem os poderes, existem os órgãos que compõem os poderes, existem as entidades, existem os agentes públicos, os agentes estatais. E sempre quando ocorre algum conflito, a gente pede socorro ao Poder Judiciário, tá? Mas, meus queridos, sabemos que o Constituinte dividiu, né, para cada poder as funções típicas. Porém, essas funções típicas não são exclusividade de cada poder. Ou seja, não é só o poder legislativo que pode criar leis, criar normas. Não é só o poder executivo que pode administrar, que pode executar as leis. E não é só o poder judiciário que pode processar e julgar conflitos, tá? Essas são funções típicas de cada um. Porém, cada poder também traz as funções atípicas, ou seja, traz as exceções, tá? Por exemplo, poder legislativo, função típica, criar leis. Funções atípicas, processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidades. Nós já vimos isso acontecer aqui no Brasil. Lá em 1992, o Congresso Nacional processou e julgou Fernando Henrique Cardoso, não, né? Fernando Collor, né? Fernando Collor, então, sofreu o impeachment, né? O que nós chamamos de impeachment. Em 2016, o Congresso Nacional também processou e julgou a presidenta Dilma Rousseff, também por crime de responsabilidade. E ela, ao final, sofreu um impeachment. Mas, além dos presidentes da República, também existe a previsão, né, para o Legislativo de processar e julgar os ministros do STF, né? Algo que está sendo buscado aí, sendo invocado, né, por muitos cidadãos aí, esse direito, né, esse direito que o Legislativo tem de julgar os ministros do STF, tá? Ministro do STF. Existem também as funções administrativas dentro do Poder Legislativo, né? Quem tiver curiosidade aí, dá uma olhadinha. Artigo 52, inciso 1º da Constituição Federal. Lá traz a função administrativa do Poder Legislativo. Já o Judiciário, como nós falamos, função típica do Judiciário é julgar, processar, né? Dizer de quem é o direito. Mas, da mesma forma, o Poder Judiciário também cria normas, tá? Normas para quê? Para regular, por exemplo, o regimento interno dos tribunais. Os regimentos internos dos tribunais são normas que regulam a sua atividade. E isso é criado pelo Poder Judiciário. E há também, né, no Poder Judiciário, a função administrativa, quando eles se organizam, né, como eles se formam, de que forma que o Poder Judiciário atende ao público, de que forma seu horário de funcionamento, ou seja, são funções administrativas, e isso também é executado pelo Poder Judiciário. Já o Poder Executivo, que tem a função típica de executar, né, de executar as leis produzidas, de administrar, né, de ter a função administrativa, ele também recebe, por exemplo, a função atípica normativa, tá? Nós já ouvimos falar, vocês já ouviram falar também, né? Por exemplo, que o presidente da República emitiu uma MP. Professor, mas o que é MP?
emitiu, né, uma medida provisória. É provisório, é temporário, não é uma lei permanente, porém ela tem força de lei. Então é o Poder Executivo legislando. Quando ele emite uma medida provisória, ele está legislando, mas legislando de forma excepcional, né? Então isso aí é uma excepcionalidade do Poder Executivo. E da mesma forma também, o Poder Executivo, ele também, né, produz leis delegadas, produz normas gerais e abstratas. Tá? Então, como nós vimos, cada poder tem a sua função típica e suas funções atípicas, tá? Mas as funções típicas não são exclusivas de cada um. Quando nós falamos, então, em administração pública, nós precisamos entender que a administração pública ela se divide em dois ramos, tá? Então, a administração pública existe a administração pública direta e existe a administração pública indireta. A administração pública direta, ela é composta pelos órgãos e entidades que fazem parte da estrutura dos poderes, tá? Então, aquelas órgãos e entidades que fazem parte do poder executivo, legislativo e judiciário compõem a administração pública direta. Simplificando para vocês, quando nós falamos do presidente, quando nós falamos de governador, quando nós falamos de prefeito, quando nós falamos de deputados federais, quando falamos de deputados estaduais, quando nós falamos de senadores, quando nós falamos de vereadores, estamos falando da administração pública direta. Quando nós falamos do STF, STJ, TJ, fóruns das comarcas, estamos falando de poder público direto. E ligada a esses órgãos, a esses poderes também, né? Por exemplo, na esfera federal, quando nós falamos de ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, esses ministérios, como todos, compõem a administração pública direta. Secretarias, Secretaria de Estado, Secretaria de Municípios, compõem a administração pública direta. Já outros órgãos, por exemplo, autarquias, fundações públicas, empresas estatais e outras entidades, né, que possam ser criadas pelo Estado, eles compõem a administração pública indireta, tá? Compõem a administração pública indireta. Então, quando nós falamos assim, entidades específicas, entidades com responsabilidades específicas, por exemplo, entidades responsáveis por prestação de serviços públicos ou de regulação de serviço público. Exemplo, a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, que é responsável por gerir, né, por regulamentar o serviço de telecomunicação. ANEL, acho que é ANEL, né, Agência Nacional de Elétrica, né, mas tem uma palavrinha antes aí que fugiu da minha memória agora, né? São exemplos do que de entidades que compõem a administração pública indireta. Temos também o Banco Central, né? O Banco Central também é um órgão da administração pública indireta. O INSS, que é um exemplo de autarquia, que também o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As universidades, né? No caso, por exemplo, temos a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Ela compõe a administração pública indireta por ser uma fundação. Ela é constituída em forma de fundação. O Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, também compõe a administração pública indireta na forma de uma autarquia, tá? Na forma de uma autarquia. O importante destacar que esses órgãos, que essas entidades que compõem a administração pública indireta,
elas têm autonomia administrativa e financeira. Exemplo do IFMT, que ela é uma autarquia que tem uma autonomia administrativa, ou seja, o Ministério da Educação, ela é ligada ao Ministério da Educação, porém o Ministério da Educação ela não interfere, por exemplo, nas nomeações internas. Nós, a comunidade interna do IFMT, que escolhe o nosso reitor, da mesma forma que ocorre lá na UFMT. E é o nosso reitor que nomeia, por exemplo, quem serão os pró-reitores, quem serão os diretores sistêmicos, quem serão os diretores de departamento, quem serão os diretores gerais. Ou seja, o Ministério da Educação não interfere nisso, porque administrativamente isso cabe à autarquia. E também nós também temos a autonomia financeira, ou seja, a gente recebe anualmente, através da LOA, nosso orçamento. E nós temos a independência e autonomia de administrar isso da melhor forma que nós julgarmos necessário. Ou seja, se o IFMT quer construir um laboratório ou fazer uma quadra poliesportiva, é critério nosso. Nós escolhemos isso. Se nós queremos fazer um laboratório em algum campus da Baixada Cuiabana ou num campus lá no Araguaia, do Garça, Confresa, que são cidades que nós temos campi, né? Que nós temos campus do IFMT, também é critério nosso, porque nós temos autonomia administrativa e financeira para executar. Ok? Então, esses são os detalhes da administração pública indireta. E tanto a administração pública, seja ela direta ou indireta, todos esses órgãos, essas entidades, elas têm que seguir alguns princípios. Então, todas as entidades têm que seguir alguns princípios, tá? Além dos princípios já conhecidos, né, mais conhecido do povo, dos cidadãos, que são os princípios fundamentais da nossa Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, existem também os princípios que também têm tanta importância quanto os princípios constitucionais. Por exemplo, princípio da finalidade, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da segurança jurídica, princípio da continuidade do serviço público. Então, esses princípios, juntamente com os princípios fundamentais constitucionais, eles servem de orientadores, né, de orientação para a atuação dos órgãos das entidades públicas, e igualmente dos seus agentes públicos. E é graças a esses princípios que a administração pública ela atua, né? Ela busca, né, garantir a questão da igualdade. É graças aos princípios que a gente busca, né, manter a questão da transparência, a questão da boa governança, a prestação adequada dos serviços públicos. E além das administração pública ter que seguir, né, seguir esses princípios, eles também são controlados, né? A administração pública também sofre um certo controle e fiscalização, seja pelo cidadão, conhecedores, né, do direito administrativo, sejam por órgãos especializados nisso, né? Aí nós temos, por exemplo, as auditorias internas, temos a CGU, por exemplo, os órgãos federais, eles são controlados e fiscalizados pela CGU, que é o nome de CGU, Controladoria Geral da União, que tem a finalidade o quê? De fiscalizar a atuação administrativa dos órgãos, sejam da administração pública direta, seja da administração pública indireta. E da mesma forma, nós temos também uma figura, né, que não compõe nenhum dos poderes, porém, que algumas doutrinas falam até que um quarto poder, mas oficialmente ela não é um quarto poder, que são os ministérios públicos. Os ministérios públicos, então, ela tem essa finalidade de fiscalizar tanto a aplicação do direito, como também fiscalizar a atuação dos serviços públicos. Sempre quando necessário, o Ministério Público intervém, né, pedindo esclarecimento, fazendo algumas orientações para a atuação do poder público. Então,
Então, em resumo, a administração pública ela é responsável pela gestão dos interesses coletivos e pelo bom funcionamento, pelo bom funcionamento do Estado, tá? Atuando tanto no âmbito da tomada de decisão, como na formulação de políticas públicas, quanto na prestação de serviços públicos essenciais. Seu objetivo primordial, então, é atender ao interesse público, seguindo os princípios éticos, legais e garantindo a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Falando agora, então, sobre as fontes do direito administrativo. Quando nós falamos de fontes, é importante a gente entender, o que é uma fonte? Fonte de um rio, ou seja, aquele lugarzinho onde surge aquela aguinha, que vai formando-se uma poça de água. Essa poça de água vai crescendo, e aí começa a escorrer num córrego, Esse córrego se junta com outros córregos e formam um rio. Esses rios se juntam com outros rios e formam uma bacia hidrográfica. Essas bacias correm para o mar, correm para o oceano. Então a fonte é esse começo, é esse princípio, é esse lugarzinho que começa as coisas a surgirem e vai se juntando e vai crescendo e vai se formando, algo maior. Então a fonte do direito administrativo é esse ponto onde se origina o direito administrativo. Então as principais fontes do nosso direito administrativo as fontes legais, as fontes doutrinárias, as fontes jurisprudenciais, as fontes contratuais e as fontes internacionais. E vamos falar de cada uma dessas fontes, começando pela fonte legal. As fontes legais do direito administrativo, elas são representadas pelos dispositivos normativos escritos, tá? Pelos dispositivos normativos escritos. Leis, decretos, regulamentos, estatutos, entre outros. Mas existe uma lei mais importante de todas, tá? Que é tipo assim, o superior, o que está acima de todas as leis, que é a nossa Constituição Federal. Então, a nossa Constituição Federal é a lei mais importante do direito administrativo, tá? Ela é a principal lei do direito administrativo. Questão de concurso. Qual que é a principal lei do direito administrativo? Constituição Federal, tá? Por que a Constituição Federal é a principal lei? Porque na hierarquia das normas, na pirâmide de Kelsen, ela que está no ponto mais alto, tá? Não existe nenhuma lei superior à nossa Constituição. Por isso, ela é considerada a principal fonte legal do direito administrativo. Não só do direito administrativo, a nossa Constituição é a principal fonte de qualquer direito. É da Constituição que se origina os direitos administrativo, civil, penal, tributário e por aí a gente vai. Então, as leis, e existe também, dentro desse apanhado de leis, existe também leis específicas do direito administrativo. São leis que tratam de pontos específicos. Por exemplo, Lei 8666, 8.666, a famosa Lei da Licitação. Existe a Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos. Existem as leis que regulam a questão dos contratos administrativos. Existe a lei que trata da responsabilidade civil. Então, esses são exemplos de leis que tratam especificamente de alguns assuntos públicos, tá? Mas somada à fonte legal, existem as fontes doutrinárias, tá? Então, as fontes doutrinárias
elas são representadas pelos estudos e interpretações elaborados pelos juristas, professores, pesquisadores e estudiosos do direito administrativo. A doutrina, então, ela contribui para a compreensão e interpretação das normas jurídicas, bem como para o desenvolvimento da disciplina. Então, assim, as fontes legais, muitas vezes, o legislador cria as leis. E precisamos, nós, leigos, nós que não somos especialistas no ramo do direito administrativo, né, as pessoas que não são especialistas no ramo do direito administrativo, precisam entender o que o legislador quis dizer, o que o legislador está dizendo efetivamente. Aí entra a doutrina. A doutrina, então, tem essa finalidade de interpretar as leis, de trazer a interpretação ideal para cada dispositivo legal. E aonde nós encontramos, então, essas fontes doutrinárias? Livros, artigos, monografias, teses, dissertações. Falando em teses, estamos falando nos trabalhos de conclusão de doutorado. Falando em dissertações, estamos falando de trabalhos de conclusão de mestrado. Então, para aqueles que tiverem curiosidade, existe banco de teses e dissertações. Universidade Federal Fluminense, Universidade de São Paulo, a USP, Unicamp, UNB, estou falando só algumas, mas todas as universidades existem um banco, né, um banco de teses e dissertações. E existem inúmeras dissertações que tratam do direito administrativo, tratam de interpretação das legislações do direito administrativo. E é graças a essas fontes que o direito administrativo evolui, que ele se adapta, né, ele melhora, o legislador verifica onde que ele pode melhorar. Uma terceira fonte importante para o direito administrativo é as fontes jurisprudenciais, né? Mas o que é, professor, uma fonte jurisprudencial? Jurisprudência são decisões proferidas pelos tribunais superiores, seja o STF, seja o STJ, seja o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, todos esses tribunais, eles emitem decisões. Então, uma ação, para chegar ao STF, ele precisa caminhar por várias etapas. Por exemplo, eu entro com uma ação contra o estado de Mato Grosso. Tá? Se eu estou entrando numa ação contra o estado de Mato Grosso, eu tenho que entrar aqui na vara de fazenda pública de Mato Grosso. Entro com a ação, o juiz julga e eu ganho a ação. O Estado normalmente não me paga isso de cara. O que ele vai fazer? Através dos seus procuradores, ele vai recorrer da decisão. Então, meu processo vai subir para um TJ. No TJ, às vezes não estou contente com a decisão e a decisão é uma questão constitucional, eu posso elevar esse processo até o STF. O STF, então, ele junta ali vários processos que tratam do mesmo assunto e numa sessão, né, eles decidem sobre aqueles processos. Faz uma decisão meio genérica, né, que se aplica a vários processos. Essas decisões formam uma jurisprudência, ou seja, são reiteradas decisões do STF. Eu sabendo como que o STF verifica determinado assunto, ao entrar com uma ação aqui na vara da Fazenda Pública, a jurisprudência, então, ela é uma fonte de grande relevância para o direito administrativo, porque ela traz segurança jurídica e uniformidade na interpretação do direito administrativo. Ou seja, eu já sei como é o julgado lá no STF, já sei como eles decidem lá. Então, quando eu entro com a ação aqui, né, no fórum, na Fazenda Pública, eu já sei como que o STF entende. Então, muitas vezes aqui o juiz, ao decidir, ele já decide baseado no entendimento do STF. E isso traz, então,
a segurança jurídica uniforme, evitando o quê? Que aqui o juiz decida uma coisa, lá em um caso muito parecido, lá no Rio de Janeiro o juiz decida outra, um caso muito parecido lá em Manaus o juiz decida de forma diferente. Então a jurisprudência do STF ele traz assim uma pacificação nas decisões, uma orientação de como se interpreta e como se aplica, né, a lei naqueles casos específicos. A próxima fonte, né, do direito são as fontes contratuais. Então, como nós já falamos, o Estado ele assina contratos com o particular. Por exemplo, quando o Estado ele faz a contratação de uma empresa para executar uma obra pública, através de uma licitação. Então, ele assina um contrato com esse particular. Quando o particular ele executa, né, um trabalho público, ou quando ele recebe, uma empresa recebe a cessão para explorar uma atividade pública, um serviço público, também assina um contrato. Então, todos esses contratos administrativos, eles trazem normas, trazem cláusulas, trazem artigos. E essas normas, cláusulas e artigos são normas que deverão ser obedecidas pelo direito administrativo. Nós, juristas, costumamos falar que o contrato gera obrigação entre as partes. E se o Estado é parte desse contrato, então esse contrato gera obrigações, geram direitos, geram deveres para a administração pública. Por isso, as fontes contratuais também é considerada uma fonte do direito administrativo. E por final, e não menos importante, o direito administrativo tem como fonte também a chamada fonte internacional, ou seja, a nossa Constituição reconhece que os tratados internacionais que falem sobre direitos humanos serão incorporados ao nosso ordenamento jurídico como sendo uma emenda constitucional. Como nós vimos, a Constituição é a norma superior, é a lei superior. Não há nada acima da nossa Constituição. E que todas as leis, então, que não são constitucionais, serão consideradas leis infraconstitucionais, porque estarão abaixo da nossa Constituição. E os tratados internacionais de direitos humanos, então, ele entra no mesmo nível da nossa Constituição. Ela passa a ser considerada uma norma constitucional. Então, ela já entra na parte superior da nossa legislação, das nossas leis. Tá? Por isso que as fontes internacionais, então, também são consideradas uma fonte do direito administrativo. Outras fontes também que não podem ser deixadas de lado, né, é também a questão dos costumes e os princípios. Nós falamos de fontes legais, doutrinárias, jurisprudenciais, contratuais e internacionais, e por trás de todas as fontes existem os princípios, né? Os princípios também é base, né? É o base fundamental para o surgimento das fontes e as fontes que orientam como será aplicado o direito administrativo. Então, meus queridos, nós falamos sobre as fontes do direito administrativo e falamos que as fontes também têm como fonte, né, os princípios. Então, os princípios da administração pública é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e justa, tanto que as fontes se sustentam nos princípios. Então, os princípios da administração pública têm como papel primordial a promoção do bem-estar social e a garantia dos direitos dos cidadãos. No direito administrativo, os princípios desempenham um papel fundamental na orientação e na regulação da atuação da administração pública. Então, a seguir, né, nos nossos próximos módulos, né, na continuidade do nosso estudo, nós vamos explorar com profundidade, né, os princípios que regem a administração pública. Então, nós vamos discutir os fundamentos éticos, os fundamentos legais,
a importância de cada princípio, né, para a gestão pública, para a transparência, para a eficiência, né? E sempre demonstrando como esse princípio eles estão fundamentados no interesse coletivo. É importante, né, destacarmos que os princípios da administração pública eles possuem uma natureza especial. Por quê? Porque ele se diferencia das demais normas jurídicas, né? Os princípios, vamos dizer assim, é um caso à parte, né? Nós temos as normas jurídicas e temos os princípios, tá? Os princípios eles não são meramente regras prescritivas como a lei. A lei são regras meramente prescritivas, os princípios são mais do que isso. Elas são diretrizes que informam, né, a interpretação e a aplicação das normas administrativas. A sua natureza, né, a natureza dos princípios, então, é uma natureza principiológica, ou seja, são mandamentos básicos, né, que orientam a ação dos agentes públicos. Eles oferecem uma base sólida para a tomada de decisão e a condução dos atos administrativos. Então, o princípio, né, como nós estamos falando aqui, ele serve como base. Base para as fontes, base para as leis, base para a atuação do agente estatal, base para a atuação do agente público. Então, o agente público não tem esse critério de usar ou não os princípios. Os princípios são obrigatórios a sua utilização, né? 100% dos casos, professor? Não. Nós veremos que há limitações à aplicação dos princípios, mas a regra é aplique sempre aos princípios, porque ela é a base de todo o direito administrativo. É o pilar, né, de sustentação do direito administrativo. Os princípios, então, têm como característica 1. Generalidade, ou seja, eles são formulados, né, em termos amplos e abrangentes, aplicáveis a uma variedade de situações administrativas. Tem como característica também a abstração, ou seja, né, os princípios são formulados em níveis de abstração elevado, né? E o fato deles serem formulados em nível de abstração elevado, os princípios são conferido aos princípios, né, certa flexibilidade e adaptabilidade. Ou seja, os princípios eles se adaptam, né, a diferentes contextos e cenários. Por isso a questão da abstração. Essa flexibilidade permite o quê? Os princípios se encaixarem em todas as situações, em diferentes contextos e diferentes cenários. Os princípios também têm como característica a orientação, porque o objetivo dos princípios é orientar a atuação dos agentes públicos, fornecendo então as diretrizes gerais necessárias para a atuação da administração pública. Ou seja, os princípios trazem as referências éticas, as referências legais. Outra característica dos princípios é a aplicação prática. Embora os princípios tenham como característica a abstração, eles também têm, por conta da abstração, eles têm flexibilidade. Por conta da flexibilidade, eles têm uma aplicação prática, porque eles podem ser aplicados, né, na situação real. Ou seja, dentro da situação real, eles vão se encaixando e vão se vinculando. Então, é através dos princípios que os órgãos de controle promovem, né, o controle e a fiscalização da administração pública. É importante, então, nós entendermos a diferença então entre o princípio e a norma jurídica.
Os princípios, eles orientam a interpretação e a aplicação das normas jurídicas. É através dos princípios que é garantido a coerência e a harmonia do sistema, né, como um todo. Então, os princípios e as normas jurídicas são interdependentes e se complementam mutuamente. Então, ou seja, ele não tem um grau de dependência, mas é graças aos princípios que é possível interpretar e entender as normas jurídicas. Por isso que nós dizemos, né? Por isso que nós falamos que eles se completam mutuamente. Então, os princípios, eles fornecem, né, o fundamento, os critérios necessários, né, para a elaboração e a interpretação das normas jurídicas. Os princípios, então, orientam a criação das leis e regulamentos. Por sua vez, a norma jurídica detalha, tá? Especifica como os princípios devem ser aplicados em situações concretas, estabelecendo regras específicas e, consequentemente, legais. Então, no ordenamento jurídico, os princípios têm uma posição hierarquicamente superior em relação às normas jurídicas. Lembra que nós falamos sobre a pirâmide de Kelsen, sobre as hierarquias, né, as hierarquias legais? A Constituição é o maior do nosso ordenamento jurídico. Tudo que não é constitucional está abaixo da nossa Constituição, é considerado infraconstitucional. Mas mesmo assim, infraconstitucionais têm as suas hierarquias. Por exemplo, entre princípio e norma, os princípios, doutrinariamente, é considerado superior às normas. Professor, mas por que os princípios é considerado superior às normas? Porque é através dos princípios que orientam a interpretação e a criação dessas normas. As normas, elas vêm para auxiliar a aplicação, para regular a aplicação de um princípio. Então, o princípio ele pré-existe antes propriamente da norma jurídica, tá? Então, em casos de conflito entre um princípio e uma norma jurídica, os princípios geralmente prevalecerão, pois os princípios representam os fundamentos e os valores essenciais do sistema jurídico, ok? Questão de prova. Princípio e norma. Conflito entre princípio e normas. O que prevalece? Princípios. Justificativa? Porque os princípios auxiliam na criação das normas. As normas se fundamentam nos princípios. Ok? Os princípios da administração pública, então, eles funcionam como balizadores do exercício do poder do Estado. Eles estabelecem, então, limites, tá? E diretrizes para a atuação dos agentes públicos, impedindo abusos e arbitrariedades. Os princípios, eles asseguram que o poder seja exercido de forma impessoal, imparcial, transparente e em conformidade com a legalidade. Então, o princípio da legalidade é o primeiro princípio que nós iremos tratar. E juntamente com os demais princípios, eles são os princípios fundamentais do direito administrativo. Então, também é chamado de pilares fundamentais do Estado de Direito. O princípio da legalidade estabelece que a atuação da administração pública deve estar estritamente vinculada à lei. E o fato dela estar estritamente vinculada à lei, ela traz a garantia de uma segurança jurídica. E, consequentemente, trazendo uma segurança jurídica, ele acaba protegendo o direito dos cidadãos. E aí eu faço um parênteses com os senhores, né? Quando nós falamos do princípio da legalidade no direito administrativo, é importante nós sabermos que ele é diferente do princípio da legalidade no direito privado.
ok? É diferente. Por quê, professor? No direito privado, eu, agente particular, posso fazer tudo aquilo que a lei me permite ou não me proíba. No princípio da legalidade no direito privado, eu, quando cidadão particular, posso fazer tudo aquilo que a lei me permite ou não me proíba. Se eu quero fazer alguma coisa, existe uma lei me autorizando, posso fazer. Existe uma lei, não existe nenhuma lei falando, não existe nenhuma lei autorizando, não existe uma lei autorizando. Porém, também não existe nenhuma lei falando que eu não posso fazer, eu posso fazer? Posso. No direito privado. No direito administrativo, na atuação da administração pública, eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza, tá? Então, toda atuação da administração pública deve estar estritamente vinculada à lei, ou seja, eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza. Só posso fazer aquilo que a lei me autoriza. Caso a lei não fale nada, então eu não poderei fazer. Professor, mas não existe nenhuma lei proibindo eu de fazer. Mas se não existe uma lei autorizando você fazer, na esfera pública, no direito administrativo, você não poderá fazer. Fato prático, um fato prático para vocês entenderem. Existe uma lei que fala sobre pagamento de bolsas, né? De bolsas de extensão, de ensino, pesquisa e extensão para servidores. Mas essa norma, eles só citam em seus artigos docentes, pesquisadores externos, e não falam sobre o técnico administrativo. E não há nenhum lugar na lei falando que técnico administrativo, ou seja, técnico administrativo das instituições federais de ensino, não há nenhum lugar falando que eles não podem receber bolsas. Porém, pelo fato da norma não falar expressamente que eles podem receber bolsas, o entendimento hoje da Procuradoria Federal é que técnico administrativo em educação não podem receber bolsas das autarquias por não ter previsão legal. É um exemplo clássico, né, do princípio da legalidade. Agora, iremos discutir então a questão da definição e os fundamentos do princípio da legalidade, tá? Buscaremos então destacar a importância, né, desse princípio dentro das organizações e do funcionamento do Estado. Detalhe número 1. Vários detalhes estou passando para vocês, né? Mas um detalhe. Outros nomes que o princípio da legalidade pode aparecer. Em muitas provas de concurso, em muitos livros, em muitas doutrinas, o princípio da legalidade também é chamado de princípio da reserva legal. Professor, qual que é a definição, então, do princípio da legalidade? Ou do princípio da reserva legal? Então, o princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Isso significa que os agentes públicos devem pautar as suas condutas e decisões de acordo com as normas jurídicas existentes, garantindo que a atuação do Estado seja previsível, transparente e controlável. Aonde que surgiu? Qual que é a origem, né, do princípio da legalidade? Ou de onde que se origina, né? De onde que surge o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele está consagrado, né, no ordenamento jurídico, na parte mais importante. Qual que é a lei mais importante? A nossa Constituição.
Então, é a Constituição da República Federativa do Brasil que prevê o princípio da legalidade. Uma questão importante, pessoal. O princípio da legalidade, então, ela é fundamentada em 3 elementos essenciais, que justifica, a existência desse princípio. Primeiro, segurança jurídica. O princípio da legalidade, então, traz a questão da segurança jurídica, porque o cidadão sabe o que o Estado pode ou não fazer. Ou seja, se toda ação do Estado tem que estar ligada, pela lei, então eu sei o que ele vai poder ou não fazer. Isso permite, então, que nós, enquanto cidadão, possamos nos planejar a conduta, dos agentes públicos. Outra questão importante, outra importância, do princípio da legalidade é o chamado controle da administração. Se eu sei que a administração pública deve atuar em conformidade com a lei, eu consigo fiscalizar, consigo saber quando a atuação desse agente público, quanto que a atuação dessa administração pública está pautada na lei. Opa, fez uma coisa que não está previsto na lei, eu posso cobrar a administração pública. Posso chegar para ele e falar assim, olha, agente público, a forma que você está fazendo está ilegal, não está em conformidade com a lei. Você está ferindo o princípio da legalidade. Outra questão importante é a proteção dos direitos individuais. Porque a partir do momento que eu tenho segurança jurídica, a partir do momento que eu consigo saber quais são os meus direitos e quais são os deveres do Estado, eu, de certa forma, eu também tenho garantido os meus direitos individuais. Fica assegurado os meus direitos individuais. E isso impede, então, o princípio da legalidade impede ações, por exemplo, arbitrárias da administração, ações desproporcionais. Tudo isso são formas de garantir, então, os direitos individuais. Como diz o ex-árbitro, Arnaldo César Coelho, a regra do jogo tem que ser clara. Ele fala assim, a regra do jogo é clara. Então, falando um pouquinho sobre o princípio da legalidade, nós podemos dizer que a regra do jogo tem que ser clara. Então, uma partida de futebol não pode começar sem saber as suas regras. E da mesma forma, a administração pública também não pode atuar sem saber das regras necessárias. Então, a legalidade é um princípio fundamental. Fundamental para quê? Para combater a corrupção, para combater a impunidade, para combater a desigualdade. Ele serve como garantia, que as normas sejam aplicadas de maneira imparcial e consistente. Embora o princípio da legalidade seja fundamental na administração pública, embora ela sirva, para combater a corrupção, a impunidade, as desigualdades, elas existem, certas situações em que elas podem sofrer limitações, e exceções ao seu pleno alcance. Então, essas limitações e exceções, eles são estabelecidas para permitir uma atuação mais flexível da administração, levando em consideração circunstâncias específicas. Então, existem situações onde o poder da legalidade ele vai ser flexibilizado. Situação número 1. A questão da discricionariedade administrativa. A própria lei previu isso. A própria lei previu que em determinadas situações a administração pública pode usar do seu critério discricionário. Professor, o que é discricionariedade? O que é seu critério discricionário? A administração pública é pautada a atuação da administração pública em 2 situações, Em 2 situações. Situação número 1, quando a atuação dela tem que ser vinculada. Situação número 2, quando ele pode ter uma atuação discricionária.
Situação vinculada, ela não tem liberdade de atuação, ela tem que fazer conforme estar vinculado. Nós falamos um pouquinho mais atrás da súmula vinculante. O STF emite súmulas vinculantes, ou seja, não cabe mais ao juiz de primeiro grau julgar como quiser, porque existe uma súmula que vincula a decisão dele. Então, a uma atuação vinculante, não há espaço de flexibilidade para o agente administrativo, o administrador público. Ele deverá agir conforme estiver na lei. Porém, há situações que a lei permitiu a atuação discricionária, ou seja, o agente público pode agir conforme a sua margem de liberdade, tá? Mas mesmo sendo uma exceção de flexibilidade ao princípio da legalidade, a discricionalidade está baseada na lei, porque a lei deu essa discricionalidade para algumas situações para o agente público, para a administração pública. Então, assim, o agente público, a administração pública, então, utilizará, né, dessa margem para atuar. Assim, o assado, né, poderá optar pela questão A ou pela questão B, conforme a sua discricionalidade. Mas é importante ressaltar, tá, que a discricionalidade não permite que a administração atue de forma arbitrária ou sem fundamentação. Mesmo a administração pública tendo certa discricionariedade na sua atuação, essa discricionalidade, essa decisão deverá ser sempre fundamentada. O administrador tem que ser claro, olha, eu optei por isso, por conta disso, disso, disso. Ele não pode ser, porque eu quis apenas. É preciso trazer uma fundamentação lógica, tá? Então, discricionalidade não abre margem para ações arbitrárias ou ações sem discriminação. Outra situação que está casada ali com a discricionalidade é a atuação da administração pública em situações de urgência e necessidades de medidas imediatas, que também está ligada à discricionalidade. Então, existem situações que a lei permitiu, que a lei reconheceu que a administração pública pode agir além dos limites legais, ou seja, além do princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade, ele vincula a ação do agente público à lei. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei a autoriza. Mas em situação de urgência e em situações de necessidade de medidas imediatas, o agente público, a administração pública, poderá fazer aquilo mesmo sem a previsão legal, mesmo sem a previsão, a autorização da lei, atendendo uma situação de urgência, tá? Mas isso não é tão simples como parece. Não é de qualquer urgência. Não é algo assim, eu acho que isso é urgente, vou agir aqui independente, sem previsão legal. Não é assim. O agente público deverá adotar isso somente em extrema urgência, tá? E mesmo assim, deve ser adotado através de uma medida provisória para lidar com a situação, enquanto perdurar a situação. A situação de emergência passou, aquela ação, aquela medida tem que ser também extinta, tá? Ela também tem que ser extinta. Outra limitação, né, ao princípio da legalidade, a aplicação da hierarquia das normas, né? Porque há situações que o interesse público e a segurança nacional pode ocorrer limitações ao princípio da legalidade. Ou seja, eu tenho uma norma que me autoriza, uma lei. Imaginemos, né? Aqui a Câmara dos Vereadores da cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso,
toma uma decisão permitindo que a administração pública, por exemplo, cobre um imposto que é exclusivo do Estado, ou um imposto que é exclusivo da União. Existe uma lei que autoriza eles a cobrar o imposto? Existe uma lei municipal que autoriza ele a cobrar o imposto. Mas na Constituição Federal prevê que aquele imposto é exclusivo da União. Então, mesmo havendo uma lei permitindo que o município de Cuiabá cobre um imposto federal, existe uma Constituição que é superior à lei municipal que diz que é a exclusividade da União. Então, não poderá ser aplicado o princípio da legalidade no município de Cuiabá. O princípio da legalidade, ou seja, uma lei, mesmo tendo uma lei que autoriza, essa lei é ilegal, porque está ferindo a nossa Constituição. Ok? Um outro princípio, que também é um princípio fundamental do direito administrativo, é o chamado princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade também está previsto na nossa Constituição Federal. E segundo o princípio da impessoalidade, a administração pública ela deve agir de forma impessoal, ou seja, a administração pública não pode levar em consideração nas suas decisões os interesses pessoais, seja do seu agente público, seja dos seus familiares. Ele também não pode promover favorecimentos ou discriminação. Por exemplo, o agente público atende mais rápido fulano ou ciclano porque é sua esposa, porque é o seu cunhado, porque é o seu sogro, e atende às vezes de forma mais lenta, né? Aquele vizinho chato que ele tem, ou aquele cunhado que ele não lhe dá bem, ou com a sogra, né? Que enche-lhe o saco, ou seja, dando tratamentos discriminatórios, né? Levando em consideração interesses pessoais. Então, o princípio da impessoalidade está interligado ao princípio da pessoalidade a questão da imparcialidade, ou seja, né, toda a administração pública deve atender os seus cidadãos de maneira igual, sem privilegiar A ou B. Nesse cenário, a gente lembra, por exemplo, da questão da lei do nepotismo. A lei proíbe que um agente público contrate, né, seus familiares ascendentes ou descendentes, né, ou seja, pai, mãe, filhos, filhas, né, até mesmo em linha colateral em algumas situações. Onde se baseia o princípio a lei do nepotismo? No princípio da impessoalidade. Então, esse princípio ele visa garantir, né, que as decisões e as ações administrativas estejam baseadas sempre em critérios técnicos, ou seja, não escolher A ou B porque A ou B é meu amigo, mas sim por critérios técnicos, ou seja, porque A é melhor ou porque B é melhor. Jurídicos, né, porque a lei autoriza, éticos, né, visando sempre o interesse público e a promoção do bem comum. Então, como nós já falamos, né, é por conta do princípio da impessoalidade que o agente público não pode contratar familiares para atuar, né? Salvo em situação específica. Por exemplo, o familiar passou em um concurso público. Ele pode tomar posse, mesmo que o chefe seja um funcionário público. Por exemplo, o reitor do IFMT, ele pode dar posse, né, no concurso público para sua esposa? Pode, porque assim a lei permite. O que ele não pode é, por exemplo, nomear a sua esposa para assumir um cargo de direção ligada diretamente a ele. Isso é nepotismo, isso já não pode. Isso já isso fere o princípio da impessoalidade. Aqui eu busquei, né, em alguns noticiários
situações onde o agente público está ferindo o princípio da impessoalidade. Por exemplo, nesta situação, né, essa prefeita de um município utilizou a situação de uma calamidade pública, né, ou seja, uma enchente na sua cidade, ela para ficar posando no Instagram, né, ela fazendo pose, ou seja, ela não está ajudando ninguém, não está auxiliando ninguém, não está realmente em ação. Está apenas fazendo uma pose para o Instagram, para o quê? Para a sua promoção pessoal. E isso fere o princípio da impessoalidade. E utilizando o quê? Como vocês podem ver lá, ela colocou o colete, né, com os emblemas do município, né, da Defesa Civil, do Estado, fazendo o quê? Associando a sua imagem ao poder público. Ou seja, e colocando no seu próprio Instagram, no seu Instagram pessoal. Outra situação, né, onde que a gente pode observar assim, né, onde ali todo mundo tem a mesma característica física. A charge aí, todo mundo entender, né, que todo ali são familiares, todos ali são famílias, que foram tudo o quê? Contratado, né, pela mesma pessoa ali. Então, ou seja, ferindo a questão da impessoalidade através do nepotismo, ou seja, fica claro ali, né, que está ocorrendo um nepotismo. Ressalvando, no caso de contratação direta, né, no caso de concurso público, é permitido. Uma outra situação que ocorreu aqui no Mato Grosso. Ex-prefeito é condenado a devolver dinheiro após usar verba pública para autopromoção em Mato Grosso. Ou seja, o prefeito, né, um ex-prefeito, precisou devolver valores, por quê? Porque ele usou verba pública para fazer uma autopropaganda pessoal. Ele pode fazer propaganda do seu governo, da sua gestão, mostrando o que a sua gestão está fazendo. Agora, ele não pode associar isso com a sua imagem, né? Imagine eu, prefeito, né? Eu colocar lá, eu, Rafael, fiz isso, eu, Rafael, fiz aquilo, eu, Rafael, fiz assado. Isso não pode. O que eu posso falar é o quê? A minha gestão fez isso, a minha gestão fez aquilo. Porque quem faz as coisas é a gestão governamental. Não é o Rafael que faz. É o meu governo que faz, né? E aí ele utilizou muito para falar dele mesmo, acabou precisando devolver os seus valores, né? O terceiro princípio constitucional do direito administrativo é o chamado princípio da moralidade, que diz o que é o princípio da moralidade? Que o agente público, que a administração pública, ela deve agir de acordo com os princípios éticos e morais da sociedade. Então, o princípio da moralidade, ele vai além da mera legalidade. Ou seja, a administração pública não deve agir somente conforme a lei, mas ele exige, né, o princípio da moralidade, que toda ação esteja ligada também com a honestidade, a integridade, a transparência, né, a moralidade, a ética. Então, o princípio da moralidade, ele busca promover uma cultura de valores, né, ético na gestão pública. Então, ele busca orientar, né, que as decisões e as condutas dos servidores públicos sejam sempre pautados na moral. E aqui, fazendo parênteses, né, então, assim, a moralidade, ela é diferente da legalidade. Porque existe coisas que é ilegal e imoral. Agora existem coisas que é legal, porém imoral. E existem coisas que é moral e ilegal. Quando existe uma coisa que é moral, porém ilegal, a administração pública não poderá fazer, porque está ferindo o princípio da legalidade. Agora, aquilo que é legal, porém imoral, a administração pública não poderá fazer. Apesar de o princípio da legalidade lhe autorizar, o princípio da moralidade lhe proíbe, porque todas as ações da administração pública têm que estar pautadas
além da legalidade, também pautado pela moralidade, tá? Então, todas as ações têm que seguir o princípio da moralidade, ou seja, da transparência, da justiça, da igualdade. Esse é o princípio da moralidade. O próximo princípio que nós veremos, então, é o chamado princípio da publicidade. Nós já vimos legalidade, impessoalidade, moralidade, e o terceiro princípio, então, será o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ela estabelece que os atos administrativos, eles devem ser divulgados e acessíveis ao público, garantindo a transparência, prestação de contas e a participação cidadã. Então, é graças ao princípio da publicidade que hoje existe o chamado Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, ou também existe também a Lei da Transparência. Existe o Portal da Transparência, tudo por conta do princípio da publicidade. Então, todo o ato administrativo, em regra, tem que ser público, tem que ser publicizado, né? Praticamente todos os atos, com raras exceções. Por exemplo, se aquele ato ele está em sigilo de justiça, se a justiça determinou que aquele ato está em sigilo, aí não pode ser publicizado. Se aquele ato refere-se à segurança nacional, também ele não poderá ser publicizado. Mas há outras situações que não cabe o sigilo nele. Se não cabe sigilo, então ele tem que ser publicizado. De que forma que a administração pública traz a público, né? Então, por exemplo, na esfera federal, existe o Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União ele é dividido em 3 seções, né? A seção número 1 é a questão dos órgãos, né, em gerais, ali, editais e ações dos ministérios. 2, toda a atuação referente à pessoa, pessoal, vem na seção 2. Na questão de contratos, vem na seção 3. Então, tudo aquilo que não está em sigilo de justiça será publicado no Diário Oficial da União. Nomeações, contratos, extratos de contratos, né? Tudo isso para quê? Tudo isso para dar transparência à ação do Estado. Tudo isso para que o cidadão ele possa fiscalizar, né? Fiscalizar a atuação da administração pública, fiscalizar as decisões que a administração pública está tendo, os gastos públicos, né? Verificar assim, com que está sendo gasto o meu dinheiro público. Ou seja, o meu dinheiro que eu pago por impostos, no que ele está sendo aplicado? Quais são os gastos que estão sendo feitos? Né? Quais são os contratos? Com quem que a administração pública está assinando contratos? Para favorecer A, B, C? Quais são as licitações? Quais são as nomeações que estão em aberto? Tudo isso é derivado do quê? Do princípio da publicidade. Como eu já falei também, né? Por exemplo, o Portal da Transparência. Ele é um pouquinho difícil ali para quem não conhece, mas com o tempo a pessoa vai ganhando familiaridade. O Portal da Transparência, ele traz todos os gastos públicos, todas as informações dos agentes públicos, tudo que é feito, a movimentação dos gastos públicos está disponível lá. Então é possível assim a gente ter acesso a isso. E existe também o Serviço de Informação ao Cidadão. Todo cidadão que precisa de uma informação, ele pode entrar em contato com o órgão. Esse órgão vai ter lá uma ouvidoria. Essa ouvidoria tem a finalidade do quê? De colher, né, essas indagações do cidadão, colher as informações necessárias e repassar para o cidadão mesmo, né, que ele questionou. Agora, há informações que são sigilosas. Há informações que não cabe ser tornada público. Por exemplo, CPF de servidor. CPF de servidor é sigiloso, né? Todas as publicações, o administrador público não pode divulgar o CPF. Por quê?
Hoje nós estamos num mundo muito inseguro, né? Onde a pessoa com nome completo, CPF, data de nascimento, faz empréstimo, abre crediários. Então, por exemplo, CPF é algo sigiloso, não será divulgado. Mas o nome pode e deve ser divulgado, né? O nome da pessoa, o cargo da pessoa, a matrícula da pessoa também pode ser divulgado. O caçula, né, dos princípios fundamentais constitucionais do direito administrativo é o chamado princípio da eficiência. Ele é o caçula porque ele foi introduzido através da emenda constitucional 19. Ele não foi um princípio natural da Assembleia Constituinte. Ele foi inserido depois, né, pelo poder constituinte derivado. Mas o princípio da eficiência surgiu então por uma necessidade, né? Uma necessidade de nós regularmos, né, de forma mais eficiente os gastos públicos, né? Então, por exemplo, qual que é a importância do princípio da eficiência? Primeiro, incentivar, né, uma utilização racional dos recursos, né? Ou seja, incentivar que a administração pública, apesar de ter um valor à sua disposição, que eles tentem fazer com aquele valor o máximo possível, o melhor, né, a melhor forma, porém o maior número possível. Então é a chamada utilização racional dos recursos. Também uma melhoria da qualidade do serviço, não é somente gastar os valores, mas gastar de forma que nós tenhamos uma melhora na qualidade do serviço. Porque muitas vezes, por exemplo, a licitação nem sempre é por menor preço, às vezes também é por questão de qualidade. Muito melhor a gente fazer um asfalto que você pague um pouco mais e dure por 10 anos, do que fazer um asfalto que dure um pouco menos, né? Um pouco menos não, que custe um pouco menos, porém dure apenas um ano. Imagine, esse asfalto casca de ovo que se diz, né? Faz um asfalto, daqui um ano está lá emburacado de novo. Primeiras chuvas, faz buraco nele. Isso porque a redução é às vezes muito pequena. Então, às vezes, compensa fazer uma obra de melhor qualidade investindo um pouco mais. Isso também é eficiência. Outra questão é a busca da satisfação do cidadão. O princípio da eficiência também incentiva que a administração pública busque atender à satisfação do cidadão, que o cidadão se sinta bem ao ser atendido pelo serviço público. Nós vemos que em alguns setores isso ainda está um pouco distante. Por exemplo, na saúde. Por mais que a administração pública às vezes invista na saúde, ainda está distante, né, essa satisfação do cidadão. Porque nós estamos ali com postos de saúde, hospitais públicos superlotados, muitas vezes sem medicamentos, sem profissionais adequados. Às vezes a pessoa precisa fazer uma consulta e é remarcado para daqui a muito tempo. As cirurgias eletivas, né, que não são obrigatórias, não são de urgência, às vezes levam anos para ocorrer. Às vezes a pessoa até perde a vida nesse percurso, né? Quando chega a data da cirurgia, a pessoa já não está mais viva. Então, o princípio da eficiência busca sanar isso, né? Busca aproximar essas situações, trazer mais satisfação. Da mesma forma, né? Melhorar a produtividade, ou seja, fazer mais com menos, reduzir os custos, né? Porque não é apenas, né? Não é apenas, com a eficiência, a gente fazendo mais com menos, a gente reduz o custo individual, né, daquilo. Também é graças ao princípio da eficiência. Um fortalecimento, né, da confiança do cidadão na administração pública. Então, o princípio da eficiência, esse caçula, ele vem para transformar a atuação da administração pública. Ele trouxe esse olhar para que o administrador público ele não seja apenas um caçador do dinheiro, mas que seja um investidor, ou seja, que utilize o orçamento público da melhor forma possível, alcançando os melhores resultados, trazendo maior satisfação e fazendo o mais melhor com o menos possível.
E existem também alguns princípios, né, que nós chamamos de princípios correlatados, né, correlatos, melhor, princípios correlatos, que são aqueles princípios que não estão previstos na nossa Constituição, porém que são de grande importância para o direito administrativo. Por exemplo, princípio da supremacia do interesse público. O interesse público sempre será superior ao interesse particular. Por isso que fala supremacia, né? Ou seja, é supremo. Sempre quando houver conflito entre o interesse particular e o interesse público, sempre prevalecerá o interesse público, tá? Por conta desse princípio. Existe o princípio da autotutela. É o que eu falei um pouco mais antes, questão das ações judiciais, por exemplo. Quando a gente entra com uma ação contra o Estado ele é obrigado a recorrer das decisões. Ou seja, não importa se o procurador acha que o cidadão tenha razão. Ele obrigatoriamente é obrigado a responder, obrigatoriamente ele é obrigado a recorrer. Por quê? Porque não interessa a impressão particular dele, mas sim a necessidade de ele autotutelar a administração pública, ou seja, de proteger a administração pública. E a administração pública também se autoprotege. É o princípio da autotutela. Existe o princípio da continuidade dos serviços públicos, ou seja, o serviço público tende a ser contínuo por conta da sua finalidade pública, né? Por conta do interesse público. Então, por conta do princípio da continuidade do serviço público, por exemplo, período de greve. Período de greve, alguns setores não podem parar, né? Segurança pública, policial não pode fazer greve, por conta de ele executar um serviço público que está protegido pelo princípio da continuidade. Hospitais, né? Os médicos não podem fechar o braço de vez, né? Eles têm que manter uma porcentagem grande ali trabalhando. Podem fazer greve? Podem fazer greve, porém uma porcentagem grande tem que estar trabalhando, atendendo, por considerado um serviço público. Serviço de transporte público. Os motoristas, cobradores podem fazer greve, mas eles são obrigados a manter uma quantidade mínima, né? 30%, por ser um serviço considerado como serviço essencial, baseado no princípio da continuidade. O princípio da razoabilidade, né? Ou seja, exige que a administração pública tome as decisões, né, e atos administrativos sejam fundamentados, tá? Em critérios objetivos, lógicos e coerentes. A administração pública não pode agir da forma que quiser. Seus atos, então, eles têm que ser sempre fundamentado, né? Tem que ter uma razão de ser daquele ato. Princípio da economicidade, que está ligado ao princípio da eficiência, né? Ou seja, a administração pública deve sempre buscar a maior economia possível, ou seja, fazer mais com menos, porém dar melhor qualidade. Princípio da segurança jurídica, que está ligado ao princípio da legalidade, né? Que as ações da administração pública não pode agir de forma de surpresa, não pode ter surpresa nas ações da administração pública para manter a segurança jurídica. Então, esses princípios que nós falamos aqui, que são chamados princípios correlatos, eles também atuam de forma tão importante como os princípios fundamentais, né? Tão importante como o LIMP, né? Que nós chamamos de LIMP, né? L-I-M-P-I, né? E de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, o LIMP, que são os princípios fundamentais constitucionais. Porém, nós também temos esses princípios correlatos, que também são de extrema importância serem seguidos pela administração pública. Então, meus queridos, aqui nós concluímos então o nosso módulo de direito administrativo, conceitos e princípios do direito administrativo. Espero não ter esclarecido as dúvidas, espero ter sido claro nas minhas orientações. Deixo aqui, ó, disponível aqui, né, o meu e-mail, tá? O meu Instagram também, lá onde tem o direct.
Então vocês podem fazer perguntas, dúvidas para mim. O professor não ficou claro nisso, né? Que eu sempre vou estar buscando, estar esclarecendo, estar orientando, tá bom? O importante é que vocês saiam sempre melhor do módulo do que vocês começaram, né? Saiam com um pouco mais de conhecimento, de um pouco mais de familiaridade sobre o tema, ok? Abraços e tudo de bom para vocês.